caso do pastor que foi preso ontem na Itajuba, preso preventivamente, é claro, para apurar denúncias, né, que já a polícia vem confirmando, de estupro de vulnerável, de pedofilia, coisas horríveis, coisas horríveis. Você, Juvan? Olá novamente, bom dia, Carlão, bom dia aos internautas, de novo por aqui. Bom dia. Tem duas situações que nos rendem, né, Carlão? É a internet e o carro, né? Quando não funciona, a gente fica totalmente dependente, mas e a gente nem sempre pode contar permanentemente. Mas então, essa triste situação, retomando aqui, ela ocorreu em Itajuba, foi cumprido um mandado de prisão ontem à tarde, e em seguida já informada a imprensa com relação a esta situação. Um pastor, e aí a Marazul reforça aqui, esta é a forma como a Polícia Civil repassou a ocorrência para a própria imprensa, de uma maneira geral, um pastor eclesiástico. Esse foi o termo utilizado pela Polícia Civil para noticiar a imprensa. Um pastor eclesiástico que vinha sendo alvo de uma investigação da Polícia Civil. Ele acabou ontem com um mandado de prisão cumprido em Itajuba por violência sexual contra menores. Depois, o doutor Procópio Neto informou também à imprensa alguns detalhes possíveis de serem repassados, né, porque tem que se garantir aí o próprio sigilo das crianças envolvidas, o próprio sigilo da comunidade religiosa, que a ela não pode ser imputada nenhuma responsabilidade por hora, pelo menos, né, e resguardando, então, essas observâncias da lei. Este pastor, ele teria, então, cometido essa violência sexual, estupro, contra duas jovens de entre 13 e 16 anos de idade. Ele foi preso em Itajuba, e aí também a informação é de que ele já tinha passagens policiais na cidade de Criciúma, por conta também de situações envolvendo crimes sexuais. A polícia não divulgou, evidentemente, nome de igreja, endereço, essas situações todas elas estão sob sigilo, mas é possível dizer que o Conselho Tutelar não tinha ainda essa informação. O jornalismo Mar Azul apurou extraoficialmente não ter ainda a oficialização da situação junto ao Conselho Tutelar, porque a denúncia foi chegou diretamente à Polícia Civil. Então, aí a equipe do Dr. Procópio Neto iniciou as investigações gerais para apurar o caso, né, e chegar até esse suspeito. A princípio, ele se valeu da confiança dos pais, que eram fiéis da igreja, e os crimes aconteceram também no âmbito da própria igreja e na casa dos fiéis, nos dois endereços. É uma situação ainda mais bárbara, né? Ou seja, eles chamavam esse líder religioso para cultos, para preces, para orações, criaram uma confiabilidade, e aí o que aconteceu foi o estupro a partir do momento em que os pais começaram a desconfiar da situação. Teria ocorrido, então, dentro da casa e na própria igreja. Estas são as informações preliminares da polícia. Agora segue-se uma série de investigações. Ontem também o jornalismo Mar Azul foi procurado por dois integrantes da comunidade evangélica de Barra Velha, buscando mais informações. A gente sabe que esta é uma situação monstruosa e que acaba penalizando de maneira negativa a própria comunidade evangélica, que se sente atingida quando um crime desse acontece, né? Agora, a gente não pode estender, não podemos, né, Carlão, estender um apedrejamento para a comunidade evangélica. E aí, esses integrantes perguntaram para o jornalismo da Mar Azul se tinha mais detalhes. Os detalhes, por hora, são esses que nós estamos aqui veiculando, né? Porém, eles adiantaram que o suspeito preso seria uma espécie de evangelizador, ou um divulgador ou pregador da igreja, e não pastor titular ou adjunto, enfim, né? Não seria pastor. É uma informação que é necessária a checagem para ver que titulação
ele tinha dentro dessa comunidade religiosa, se era realmente pastor, se era realmente evangelizador, missionário, qual era ali o atributo, a atribuição dele dentro da congregação. A princípio, o texto que chega para a polícia a nomenclatura é pastor eclesiástico, né? E aí os veículos de imprensa, não só a Mar Azul, mas os veículos de imprensa, de uma maneira geral, eles titulam a partir da informação que é prestada pela Polícia Civil, né? Prestou a Polícia Civil determinada informação, ela passa a ser oficial, então a gente parte daquele ponto, né, Carlão? E agora aguardamos aí as investigações com o próprio delegado de Barra Velha. Obrigado, Gilvan. Lamentável este fato e, como o próprio Gilvan disse, não vamos jogar tudo no mesmo balaio, né? Claro, o sujeito tem uma denominação, a polícia o identificou como um pastor, né? E, claro, joga essa lama nos evangélicos, mas não quer dizer necessariamente que a gente deva já apontar dedos e julgar esta ou aquela religião, este ou aquele clero, este ou aquele padre, este ou aquele bispo, este ou aquele missionário, este ou aquele pregador, por conta de fatos como esse, que nós temos que lamentar, combater, trabalhar dioturnamente pelo fim da violência contra as crianças, em qualquer lugar, em qualquer seio, em qualquer canto. E mais, eu vou, Gilvan, não sei, você é um cidadão, como você é espírita, como você é um sujeito de um coração desse tamanho, que não cabe dentro de ti, né? Eu sei disso, tu é capaz de não concordar comigo, porque eu sei que em algumas coisas tu não concorda. E espero que não concorde mesmo, porque toda unanimidade é burra. Mas eu quero dizer para ti o seguinte, eu sou a favor da castração química. Sou a favor da castração química. Um sujeito como esse, comprovado crime, claro, depois de todas as provas, depois do devido processo legal, depois da trânsito em julgado, não é? Transitada em julgado, né? Depois de estar fim do processo, ele é encaminhado, então, para um hospital, onde lá a justiça determine a sua castração química. E mais, sou defensor de que agora, com o advento das redes sociais, a polícia tenha uma página onde identifique todos os violentadores de crianças com processo com trânsito em julgado. Todos os violentadores de mulheres que tenham trânsito em julgado deveriam ser divulgados lá, para que ninguém mais caísse nesta teia terrível, né, da pedofilia, da desgraça, da violência contra as crianças. Tu vê que, nesse caso, Gilvan, esse sujeito já havia sido acusado lá em Criciúma. Ele já tinha esse costume diabólico, né, de atacar as suas ovelhas, este lobo em pele de cordeiro, definitivamente. E aí eu vejo que, se nós tivéssemos uma linha como esta, né, uma linha como esta de castração química, de divulgação em redes sociais, uma página exclusiva da polícia, onde estivesse lá sujeito que tivesse processo com trânsito em julgado, de violência contra a mulher, de violência contra a criança, deveria estar lá divulgada a sua foto, a sua cara, todas as suas informações, para que ninguém mais caísse nesse triste, Carlão, nessa triste violência. Uma observação importante com relação à sinceridade da fé das pessoas, né? De que pais, mães tenham um olhar crítico com relação a quem colocam dentro de casa, seja pastor, pregador, padre, missionário, médium, pai de santo, para onde levam as crianças, onde deixam as crianças, muitas vezes deixam na igreja, muitas vezes passa a noite na igreja, sem qualquer generalização, porque seria perigosa e irresponsável, mas os pais precisam ficar atentos nesse quesito, né, Calão, para não deixar realmente a exposição da vida infantil, da inocência infantil, na mão desses lobos, né? É verdade, você falou com muita propriedade. Não vamos culpar ninguém aqui, pai nenhum, mas os pais realmente têm que ficar muito atentos, né, quem está se aproximando dos seus filhos, né, em todos os locais, não confiar cegamente em absolutamente ninguém.
e, inclusive, orientar sempre os filhos nos locais onde não devem ser tocados no corpo. Eu sempre fiz isso com os meus filhos, né? Olha, inclusive, eu sempre fui orientado por mim. Eu mesmo, como pai, nunca beijei meus filhos na boca, porque eu sou orientado nesse sentido desde muito cedo, porque isso poderia provocar na criança a sensação de que beijo na boca seria uma coisa normal. E eu, às vezes, vejo isso até na rede social. A mãe ou o pai beijando o filho na boca, quem faça o que quiser, eu não estou aqui para dar discurso, não estou aqui para dar orientação, nem sou profissional do ramo, mas eu tenho isso por mim. Eu nunca beijei meus filhos na boca e nunca recebi beijo na boca da minha mãe ou do meu pai, porque eles tinham sempre a premissa de cuidar... Tem que ter esse critério, né, Calão? Tem que ter esse critério, né? Claro, tem que ter esse critério, porque daqui a pouco a criança não sabe se aquilo é normal, né? Então, muito pelo contrário, eu orientava. Meus filhos, aqui ninguém toca, nem professora, nem ninguém, nem professor, aqui não beija ninguém, não recebe beijo de ninguém, enfim. A gente tem que estar orientando. Esse mundo é cruel, cara. Quando você vê um sujeito que vinha pregando a fé, a palavra de Deus, de repente está ali invadindo a intimidade da tua família e roubando a inocência dos teus filhos. Que coisa terrível.